Agradeço à enfermeira Silvia Guerra e a Patrícia Gutierrez pelo convite. Parabenizo essa iniciativa de trocarmos informações Latino-América e eu queria agradecer especialmente por permitir que a minha apresentação seja em português, pelo Não Hablo Espanhol. O tema que eu vou abordar é reutilização no Brasil, dificuldades de adaptação e implementação. Queria inicialmente me apresentar. Eu sou enfermeira, mestra e doutora pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Tive, no início da minha carreira, grande experiência assistencial direta em UTI, neurocirúrgica e cardiológica. Sou investigadora na Escola de Enfermagem da USP desde 1986, atualmente titular sênior, aposentado que tem atividade somente de pós-graduação. Eu sou líder de um grupo de pesquisa em central de material, coordeno a parte pedagógica de um curso Gestão em Central de Esterilização e quero declarar que não tenho vínculos profissionais e pessoais com a indústria de produtos para a central de material de esterilização. Antes de começar a apresentar o conteúdo, eu queria declarar para qualquer fim que essa apresentação expressa o meu parecer pessoal sobre o assunto reutilização no Brasil, dificuldades de adaptação e implementação, baseado em estudos e pesquisas que venho conduzindo ao longo da minha carreira acadêmica, mais de 30 anos. Inicialmente, eu queria mostrar para todos da Latinoamérica como o Brasil caminhou nessa sofrida trajetória de discutir o reuso de materiais de uso único. O Brasil começou muito cedo, no meu ponto de vista, a se preocupar com a questão em 1985, com uma reunião de peritos, especialistas, onde elaborou a primeira legislação, portaria número 4, onde se definiu a lista de produtos de uso único que não poderiam ser reusados no território nacional. Por exemplo, sonda vesical de demora, equipo de soro, scalp para punção venosa. Só que logo essa lista e essa portaria ficou defasada pelos inúmeros produtos novos lançados no mercado. E começou o movimento de atualizar essa legislação, só que por um método errado. Consulta pública do que deveria ser proibido ou passível de reprocessamento. Por que errado? Houve conflitos de interesse nessas consultas, pôs os seus produtos rotulados como de uso único nessa lista e os assistenciais não. Primeiro, por reconhecer que nem todos os produtos rotulados como uso único não poderiam ser reprocessados, mas principalmente porque não seria mais possível sustentar a assistência se jogássemos fora tudo que está rotulado como uso único. O que deveria, naquela época, ter sido utilizado como condução seria consulta pública a um algoritmo que levasse a decisão o que seria de uso único e não uso único, no meu humilde ponto de vista. Em 2006, foi publicada a legislação que está em vigor, que é a RDC 156, e que tem 2 anexos, Resolução 2605, 2606, que eu vou detalhar mais adiante. Mas também não resolveu
o problema da segurança aos pacientes em reusar materiais de uso único reprocessados. E consulta pública em 2016 foi lançado e que foi natimorto, porque não prosseguiu para relembrou recentemente outra consulta pública, que eu vou detalhar, que foi um retrocesso, né? E nós estamos atualmente, então, na construção de um direcionador que conjugue segurança do paciente, viabilidade econômica e sustentabilidade. Bem, acho importante retomar por que reusar o material que nós compramos como de uso único. Qualquer juiz, qualquer advogado nos julgam com falta de coerência. Você compra um material e você depois quer reusar e briga pela legitimidade. No nosso país, todos os produtos para a saúde devem ser registrados na Anvisa. Só que a Anvisa nunca contesta o encaminhamento ou se é reprocessável. E, sabendo que é injusto, sabendo que muitos materiais que os fabricantes rotulam como de uso único é passível de reuso, então a Anvisa publicou a legislação que permite aos hospitais decidirem se for validado quanto à segurança. Né? Outro motivo que faz o Brasil a reusar materiais de uso único é inviabilidade econômica, como vou mostrar no slide seguinte. Outra questão são as seguradoras e operadoras, que provavelmente, por saberem que os hospitais reusam os materiais de uso único, não pagam integralmente o material ou fazem o esquema de pacotes. Nesse slide, eu trago um exemplo do motivo financeiro para o hospital reusar materiais de uso único devidamente avaliados e validados. É um exemplo do Hospital de Clínicas da Unicamp. É um hospital público que fica em outra cidade que não a capital do estado de São Paulo. Vejam o quadro abaixo, quando eles declaram que, no estudo eletrofisiológico diagnóstico, utiliza, em geral, 2 cateteres, além de outros dispositivos de uso único, como agulha para punção transeptal, bainha, introdutor valvulado. O custo médio do catéter é 3.500, ou seja, R$ 7.000 só de catéter para um único procedimento. E o valor reembolsado pelo nosso Sistema Único de Saúde, R$ 2.572,21. Esse é um dos problemas concretos que faz a instituição pensar em desobedecer a indicação do fabricante contido no rótulo. Bom, eu queria falar um pouco da legislação atual. A resolução mãe, como nós chamamos, é a RDC 156. Um dos anexos contém a lista de produtos que não podem ser reprocessados de jeito nenhum no território nacional. E o outro anexo dispõe sobre diretrizes para elaboração, validação e implantação de protocolos de reprocessamento de produtos médicos e outras providências. Pois bem, vou começar comentando do primeiro anexo. O primeiro anexo, que é a lista de produtos de uso único que não podem ser processados em nenhuma hipótese no território nacional, é completamente incoerente. Primeiro, nós não sabemos qual foi o direcionador dessa lista após 2 consultas públicas e uma audiência pública. Terá sido a impossibilidade da limpeza?
terá sido a funcionalidade que pode ser prejudicada? Será que foi o valor financeiro, porque é barato, não pode reusar? Ou outros motivos indecifráveis, como o item 66, aqui embaixo, o último item, que eu coloquei em negrito. Nós, no território nacional, não podemos reutilizar tubo de coleta de sangue. Por quê? Não há risco, é perfeitamente limpável, autoclavável, e há muitas incoerências nessa lista. Por exemplo, o item 10, que também está em negrito, cânulas para perfusão, exceto as cânulas aramadas. Elas são de dificuldade igual quando nós tentamos processar, né? Outra questão que chama atenção, um privilégio para material de oftalmologia. Ele aparece como exceção. Então, não podemos reusar equipos descartáveis de qualquer natureza, exceto linhas de diálise, irrigação e aspiração oftalmológica, que são canulados de 2 metros, quase 1 milímetro, 2 milímetros de diâmetro. Por que houve essa exceção para a oftalmologia? Não olhou para a segurança do processamento. Assim como lâminas descartáveis de bisturi, exceto as de uso oftalmológico. Eu tenho feito pesquisas em microscopia eletrônica de varredura de lâminas utilizadas uma única vez em lentes de magnificação simples, eu não vejo irregularidade. Em microscopia eletrônica, eu vejo falhas graves. Então, precisa tomar muito cuidado, primeiro, com o risco que pode ser causado no paciente e não ir julgando na base de opinião de especialistas, na base de lobbies, isso é muito importante. Estou vendo aqui no item 42, lâminas de shaver com diâmetro interno menos de 3 milímetros e as cânulas de lipoaspiração de face que tem menos de 1 milímetro e é liberado, né, porque na limpeza acredita-se que seja possível, se bem que é permanente. Outra questão, registro multivias de plástico, exceto os múltiplos, tipo manifold, que são mais difíceis. Então, eu queria, para quem está me assistindo, demonstrar como essa lista ela não confere segurança ao paciente e como foi errado construir uma lista em consulta pública e audiência pública. E, por isso, urgentemente, temos que reformular, porque somos penalizados se tentarmos validar qualquer item dessa lista. Outro anexo da nossa legislação, o título diz diretrizes para protocolo de reuso. Não pode estar na lista anterior que eu mostrei, precisa compensar no custo-benefício, precisa ter uma tecnologia de processamento compatível com o produto precisa permitir rastreabilidade, controle de número de reprocessamentos, e a instituição tem que ter acesso a métodos de controle de qualidade, e isso teria que ser feito para cada tipo e marca, não só de materiais com rótulo uso único, mas com todos os materiais da central de material, o que causou muito problema. Primeiro, vocês podem ver que esse anexo, embora diga diretrizes, não dá uma pista como um hospital que queira reutilizar o material de uso único deva proceder no sentido de que testes devem ser feitos, qual é o critério de aceitabilidade. Então, é uma legislação que realmente precisa ser urgentemente revista, não só a legislação mãe, RDC 156, como esses dois anexos. Bom, então, aqui eu sintetizo por que pensar em novas diretrizes para reuso aqui no Brasil, no território nacional.
A lista não protege o paciente, nunca foi atualizado conforme previsto, desde 2006 está congelado e nenhum produto lançado após 2006 estão na lista, obviamente, porque não existiu. Não existe uma instância para reconhecer a robustez dos protocolos de validação para subsidiar o reuso dos materiais de uso único no serviço de saúde e, mesmo consultado, a Anvisa nunca se manifestou, está aprovado, não está aprovado, e também não apresentou pistas de como validar. Conclusão, modelo vivenciado por 13 anos com muito sofrimento e que precisa avançar, não queremos mais uma reformulação que retroceda a esse modelo. Agora, falando em avanços. Em 2016, houve a primeira proposta que passou pela consulta pública e que foi muito bom. Qual foi a proposta central? Que a Anvisa tomaria conta, no momento do registro dos produtos para a saúde, se concordaria ou discordaria com o encaminhamento do fabricante, se seria reuso proibido ou produto passivo de reuso. Ótimo, muito bom. E usaria um algoritmo. O técnico da Anvisa usaria um algoritmo que também está apresentado nesse slide. Por exemplo, o produto é implantável de qualquer natureza? Se for sim, risco alto é uso único mesmo, né? O produto ele é absorvível e assim por diante. Só que chegou no item 11, 12 e 13, em que o técnico da Anvisa teria que avaliar se a funcionalidade é prejudicada depois do primeiro uso, o técnico da Anvisa não tem condições de avaliar. E também a possibilidade de limpar aquele material para garantir a esterilização. É assunto técnico que a Anvisa não conseguiria avaliar, a não ser que fosse totalmente desmontável, aí sim. E por esse motivo, pelo técnico da Anvisa não conseguir avaliar o risco, essa consulta pública não progrediu, o que foi uma pena, porque teria solução, como eu apresentei no momento, que acionasse um grupo assessor ad hoc. Por exemplo, lâmina para esternotomia. Por que não acionar o INCOR, né, Instituto do Coração aqui de São Paulo, que já reutiliza essas lâminas e podem dizer que não há prejuízo se não for de uso único, né? Então, faltou aderir a essas sugestões dadas na consulta pública para poder prosseguir. No entanto, foi, eu diria, foi abortado essa consulta pública, e a nova consulta pública que eu citei para vocês, de dezembro de 2018, única coisa que a consulta pública de dezembro de 2018 avançou é que não teria a lista negativa, mas está ainda em análise, não tivemos nenhuma notícias, né, de como seria encaminhado, mas estamos muito ruins nesse sentido de legislação. Essas considerações são minhas, ainda muito pouco discutidas, né? Então, a primeira é não repetir o modelo que não deu certo. Por quê? A última consulta pública, muito parecida com a legislação atual, que experimentamos 13 anos e não deu certo. O meu encaminhamento é manter a proposta da consulta pública de 2016, onde se discutiu o algoritmo e
na impossibilidade do técnico da Anvisa julgar funcionalidade, capacidade e possibilidade de limpeza, que acionasse um grupo técnico assessor ad hoc. E, logicamente, esse grupo teria que elaborar o POP, Procedimento Operacional Padrão, para esses materiais que vão contrariar a indicação do fabricante, né? Porque, a priori, todo material que não é de uso único, o fabricante terá que apresentar um POP validado. Como não teremos esse POP validado para materiais que o fabricante indicou como uso único e o grupo técnico ad hoc refutou, esse grupo técnico ad hoc teria que elaborar esse POP. E hoje no Brasil nós temos um problema muito sério com alguns problemas implantáveis, e vocês viram que o primeiro critério para o material implantável ser de uso único, o primeiro critério para o material ser de uso único é ser implantável. Então, que pare com a forma de veiculação de parafusos, ganchos, placas, que vêm já retirados da embalagem original, dispostos em embalagens, dispostos em conjunto, de uma forma que passa por centrais e centrais e centrais, contaminando com biofilme esses materiais. Bom, eu queria mostrar exemplo bem-sucedido. Embora eu tenha dito a legislação atual foi um fracasso, tem instituições padrão ouro, modelo que avançaram. E eu faço questão de divulgar o trabalho do Hospital das Clínicas da Unicamp, que é Campinas, que é uma cidade do interior de São Paulo. Então, o grupo tem um grupo de reuso, a equipe interessada no reuso daquele material faz parte temporariamente desse grupo de reuso, a central de material sempre presente, porque a limpeza é o núcleo central do processamento, e a comissão de controle de infecção hospitalar. Então, começa com algum médico, alguma equipe que pede para reusar um determinado material de uso único. Primeira análise feita é a avaliação técnica e econômica. De repente, o custo do processamento, que na Unicamp já está muito bem calculado, não compensa o reuso daquele material. Em seguida, esse grupo do reuso elabora o protocolo de limpeza. Avalia não só pela inspeção visual, mas utilizando lente estetoscópio até 80 vezes de aumento. Complementarmente, avalia se há resíduo de hemoglobina com teste comercialmente disponível. Faz o teste de esterilidade após a esterilização por oxetileno. O oxetileno, por ser difusível padrão ouro. Faz o teste de endotoxina, de pirógeno. Faz o teste de resíduos de óxido de etileno. Detalha o protocolo como deve ser na central de material. Esse protocolo é aprovado pela CCIH, Superintendência do Hospital e equipe usuária, e monitora o protocolo na sua implementação na central de material. Tem um local aqui que eu esqueci de falar, que esse grupo controla o número de reusos. Nenhum material de uso único reusado pode ficar sem um estabelecimento do número de reusos. Muitas vezes, se for questão econômica, é quanto compatível, o número de reusos que compatibiliza com o custo. Outras vezes, avaliação detalhada da integridade, entrevista com o último usuário quanto à funcionalidade. Então, esse controle de número de reusos, ele deve ser estabelecido, mas com muita cautela para não ser comparado com um material permanente. Bom, então, meio finalizando, como eu penso
colocando um algoritmo nesse fluxo sugerido. Existe uma petição de registro. Quando o registro é passível de reuso, isso está muito bem estabelecido. O fabricante terá que apresentar o seu POP. Quando o produto para a saúde é de reuso proibido e o técnico da Anvisa suspeita de que é possível o reuso, aciona um comitê técnico ad hoc especializado para julgar. Se o julgamento for, não, realmente não dá para reusar, especialmente pela impossibilidade da limpeza, o reuso proibido é referendado. Quando não, por exemplo, eu coloquei ali na ilustração uma lâmina para esternotomia, que é uma chapa de aço inoxidável liso, denteada. Não tem articulação, não tem reentrância, não há dúvida de que a limpeza é possível e, portanto, a esterilização consequente é segura. Nesse caso, o grupo ad hoc terá que fazer o POP, porque o fabricante não vai concordar em fazer POP de algo que ele indicou como de uso único. Quais seriam os impactos para as instituições de saúde no modelo sugerido? Diferente da situação atual, que a instituição da saúde precisa validar, comprovar que o reuso de material de uso é seguro, ele terá que demonstrar que existe infraestrutura no lato sensu, não só de maquinário, mas recursos humanos, espaço, para reproduzir o POP elaborado pelo fabricante ou então para o grupo assessor da Anvisa. Esse aspecto é que será o objeto da inspeção sanitária. Então, eu espero que tenha sido claro, vai deslocar as responsabilidades e vai tirar a grande insegurança que nós vivemos no momento. Por quê? Vocês viram o POP da Unicamp. Há hospitais que encaminham para o laboratório clínico o material que pretende reusar, não acompanha a metodologia e se baseia apenas no laudo crescimento ausente microbiano. E quando vamos atrás, o laboratório clínico, por não ter o domínio da especificidade da extração de contaminantes de um material, ele apenas passou suave umedecido na superfície e nos locais onde o suave penetrou. Por isso, desloca a responsabilidade para a Anvisa e grupo técnico, a validação e o POP de eventual material de uso único que muda de categoria para passível de reuso, e o serviço de saúde precisa demonstrar a execuibilidade exata do POP. Esse seria o objeto de fiscalização sanitária. Eu queria finalizar a minha aula falando de contradições. As contradições são inevitáveis em qualquer área da atividade humana, mas o reconhecimento é necessário para eliminá-las urgentemente. Produto passivo de reuso versus proibido de reprocessar. Eu estou falando bem na minha área de expertise, que é a limpeza e consequente esterilização. Nós temos pinça de robótica, nós temos materiais de videocirurgia laparoscópica que são passíveis de reuso, mas eu nunca tive em mãos o documento dizendo que, se obedecermos o POP do fabricante, eu tenho material seguramente limpo, né? No entanto, o fabricante, muitas vezes, coloca no rótulo que é proibido reprocessar materiais que não teria razão de duvidar de que a limpeza é possível. Eu aqui ilustrei a serra para esternotomia, os eletrodos de eletromiografia e a caneta de bisturi elétrico, que na sua conformação, uso único ou processável, é idêntica, porque qual foi a diretriz norteadora para essa classificação?
né? Isso retrata muito bem o problema atual que nós vivemos aqui no Brasil. Encaminhamento unilateral do fabricante. A Anvisa nada faz, e muitas vezes ele não cobra a legitimidade dessa indicação. Eu não estou dizendo que a indústria ele não tem um algoritmo que deve seguir, provavelmente deve seguir, mas o exemplo que está nessa tela nos faz pensar que contradições são essas, né, que estamos vivendo. Bom, a importante consideração é que só existe o reuso de material de uso único porque a Central de Material e Esterilização assume o processamento. O dedo está sempre apontado para nós. Portanto, o CNE, a Central de Material e Esterilização, deve estabelecer critérios muito rigorosos e claros a fim de submeter à aprovação do Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde, sendo o critério primordial a possibilidade da limpeza. Indiscutivelmente, esse assunto, o reuso de produtos para a saúde, é um tema complexo, que gera discussões acaloradas, mas é importante enfrentar porque é uma realidade que convivemos. Temos que ter a consciência de que há interesses econômicos envolvidos, há aspectos técnicos, legais e éticos, e também aspectos ecológicos de sustentabilidade. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade, agradecer a atenção e reiterar mais uma vez os meus parabéns por essa iniciativa, para nós, como Latinoamérica, crescermos juntos, trocando as nossas crenças, os nossos valores e também as nossas angústias.